Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre anatomia do sistema articular. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês que quando a gente pensa nesse conteúdo, a gente logo imagina os ossos, né? Eles unem-se para formar o esqueleto, né? Essa união, mas o que a gente tem que pensar é que essa união não tem a finalidade exclusiva de simplesmente de um contexto de contato, né? Um contexto de contato, mas tem, sobretudo, permitir a mobilidade entre essas estruturas. Daí que, por essa característica da mobilidade, o sistema esquelético, junto com o sistema muscular, e a própria sistema articular constituir o que a gente chama de aparelho locomotor. Bem, eu planejei para esta aula esses seguintes objetivos, tá bom? Nós vamos inicialmente conceituar o sistema articular, depois vamos apresentar funções do sistema articular, situar a anatomia do sistema articular no contexto dos métodos de estudo da própria anatomia humana, diferenciar tipos de articulações em relação aos critérios de mobilidade, principalmente os critérios de mobilidade, continuidade e a natureza dos elementos que se interpõem entre os ossos. Este objetivo aqui, ele vai ser o eixo central da aula. Vamos analisar. Por fim, nós vamos, nesses primeiros momentos aqui, nós vamos fazer essa descrição pontuando de um ponto de vista mais teórico, e nesse segundo momento nós vamos analisar algumas imagens, né, que representam os principais tipos de articulações, tá bom? As fibrosas, cartilágineas e a sinovial. E apenas apresentar algumas patologias que comprometem o sistema articular. Bem, então, o conteúdo da aula é o sistema, anatomia do sistema articular. Para isso é interessante que inicialmente a gente situe o estudo do sistema articular no contexto, como eu disse anteriormente, da própria anatomia. Bem, para esta aula a gente vai utilizar como procedimento metodológico essa exposição que eu estou aqui usando com vocês, com o uso desses recursos audiovisuais e o estudo de texto, que vocês vão complementar em casa. A duração vai ser cerca de 20 minutos a aula. Vamos utilizar como material didático notebook, o nosso livro texto, que vai estar os dois textos que a gente vai utilizar, vão estar lá nas referências, né? E esse software, que é o que a gente está gravando aqui, o YouTube. E a avaliação. A avaliação vai ser individual escrita ao final da unidade de aprendizagem. Guia de estudo. Eu gosto sempre, quando apresento uma aula, que a gente tem algumas questões centrais, norteadoras, para a gente não se perder no nosso estudo depois ao voltar ao texto, tá bom? Então eu queria que vocês sempre lembrassem quatro questões principais aqui. Como o sistema articular está inserido no contexto dos métodos de estudo da anatomia humana, quais os tipos de articulações, principalmente nós vamos ver aqui em relação ao contexto dos elementos que se interpõem na articulação, quais as características gerais dos diferentes tipos de articulações. Aí de novo nós vamos, a gente fala das fibrosas, das cartilaginhas e as sinoviais, esses três tipos. A gente quer saber características gerais dessas três e quais as principais patologias ligadas ao sistema articular, tá bom? De uma perspectiva mais genérica. Então, só para lembrar para vocês que a unidade 1 nós destinamos ao que a gente chama aparelho locomotor, né? Então, por aparelho, a gente vai entender aqui, né, a união de diferentes sistemas que
dão conta de resolver uma determinada função. Claro que a noção de aparelho pode estar ligada também a uma semelhança anatômica ou topográfica, ou mesmo de função. No nosso caso aqui, a noção de aparelho está ligada à função de locomoção. Então a gente tem aí, dividiu aí nessas 3 aulas, uma para o sistema esquelético, mais especificamente, uma para o sistema articular e uma para o sistema muscular. Então a gente percebe que o aparelho locomotor é formado aí por esses 3 sistemas mais específicos, né? Bem, poderíamos colocar que o próprio sistema nervoso também poderia, né? Mas a gente deu destaque aqui, a escolha foi para essa, tá bom? Como estamos considerando aqui o aparelho locomotor como formado por esses 3 sistemas. Bem, sistema articular, uma aproximação conceitual. Então, por articulação, né, a gente entende o conjunto de elementos, sejam eles duros, né, ou moles, ligado a uma estrutura óssea ou cartilaginosa, né, que conecta 2 ou mais peças ósseas. Né. O sistema articular ele é tão importante que dentro da anatomia existe uma subdivisão, né, uma subárea que estuda, né, conhecida como sindesmologia ou artrologia. Quando a gente pensa no sistema articular, geralmente a gente pensa geralmente, quando a gente pensa nas funções ligadas ao sistema articular, a gente geralmente pensa nessa questão que é, claro, é verdadeira em relação à união, né? Uma articulação é uma união entre essas estruturas, né, ósseas. Mas nós vamos ver que talvez mais importante seja também essa segunda função, que é ligada à própria articulação como uma estrutura, né, que permite uma maior ou menor movimentação de uma determinada estrutura corpórea, né, de um determinado organismo. No nosso caso aqui, nós vamos estar tratando especificamente da articulação ligada, né, à anatomia humana. Mas também tem essa função que a gente chama de acomodação ou plasticidade, né? A própria capacidade, por exemplo, de um aperto de mão é plasticidade, né? De se posicionar numa determinada posição, como um decúbito dorsal e etc. E outra função importante das articulações é que ela impede, né, movimentos, né, que não sejam aqueles intimamente ligados a uma determinada função. Imagine um cirurgião que tenha, né, movimentando um bisturi, que essa mão ao segurar esse bisturi, ela deve ter um certo nível de flexão, e se essa flexão não fosse garantida, né, o sistema articular. Então, daí você começa a entender também a função da articulação nessa questão de impedir que o movimento ele saia de um eixo determinado ali que a natureza privilegiou. Ok? Então, sistema ou aparelho. Como eu já havia dito antes, né, os níveis de organização cerebral pode ser de uma molécula, se organiza em célula, em tecido, órgão, sistema. Por que aparelho? Porque nós estamos considerando sistema ou aparelho, né, como um conjunto, um aparelho que é um conjunto de sistemas, né, que tem, como eu disse anteriormente, alguma relação, seja em biológica, topográfica ou fisiológica. No caso, como eu já havia apresentado, o aparelho locomotor, nós dividimos nessa unidade de aprendizagem em 3, né, o próprio sistema esquelético, muscular e o articular. Okay? No caso da nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente, né, do sistema articular. Então, quando a gente ao olhar para os estudos do Moore, a gente vê que, e ao localizar, dividir o estudo da anatomia a partir dos métodos e técnicas, ele faz a seguinte divisão para a anatomia, né? Pode ter a anatomia regional, a sistêmica e a clínica. No nosso caso aqui, nós vamos ficar restrito a essas duas
divisões anteriores aqui, mais especificamente a regional e a sistêmica, para localizar como é que acontece o estudo desse sistema articular. Então, a partir mais uma vez desse autor, Mu, 2014, a gente vê que o sistema ele traz no seu livro, né, ao dividir na anatomia sistêmica, que ele divide a anatomia do sistema esquelético, do sistema muscular, do sistema circulatório, linfático. Dentro desse sistema esquelético, ele divide lá ele traz alguns eixos de discussão, que são cartilagens e ossos, acidentes e formações ósseas e as articulações, no caso, tá bom? 2. Quando ele, na divisão da anatomia regional e o sistema articular, ainda segundo a classificação de Mu, a gente tem lá tórax, abdômen, ele divide lá tórax, abdômen, pelve, períneo, dorso, membro inferior, membro superior, cabeça e pescoço. E aí, nesse membro inferior e membro superior, ele vai ter lá um tópico exclusivo, tratando também articulações do membro inferior, articulações do membro superior. Ok? Já para Fantini e D'Angelo, em 2007, né, ele divide também na sua proposta para o estudo da anatomia sistêmica e segmentar, e dentro dessa divisão eles dão destaque ao estudo do sistema articular assim. Eles apresentam o livro e dão aula nessa anatomia sistêmica. Ele diz lá, aí tem o sistema articular, o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema circulatório, respiratório, digestório, genital, masculino, feminino, endócrino, sensorial e tegmentar. Então a gente percebe que o sistema articular ganha, nesses autores aqui, um capítulo especial chamado sistema articular. E aí ele salienta que no estudo do sistema articular, na anatomia segmentar, ele haverá um estudo com uma maior profundidade, tá bom? Então a gente vai ver lá nos membros inferior, superior, ok? Quando ele estiver vendo isso, ele vai novamente abordar esse conteúdo. Ok. Geralmente os livros, quando eles abordam o assunto, eles tratam inicialmente de fazer uma classificação das articulações. Então, para classificar, a gente usa geralmente um critério. Então, quais são os critérios geralmente que os livros abordam? A gente se a gente olhar para o critério de movimento, nós vamos ter articulação. A gente pode ter uma articulação imóvel, que é chamado sinartrose, uma articulação semimóvel, também chamado sincondrose, uma articulação com um maior grau de movimento, que é chamado de artrose, né? Ou ainda ligado à questão do movimento, a gente pode ter uma articulação que tem um único plano, um único eixo de movimento, que é monoaxial, ou que tenha 2 eixos biaxial e 3 eixos de movimento, seria triaxial, ok? Se a gente usar o conceito de continuidade, a gente vai, a partir dessas superfícies ósseas, se elas se mantiverem, pode ser contínuas, né, quando você tem uma continuidade entre as articulações, ou contíguas. Desses critérios, nós vamos dar ênfase para esta aula, esse aqui, que é a natureza dos elementos que se interpõem, ok? Entre as estruturas ósseas. Então, seguindo esse critério, a natureza dos elementos que se interpõem, nós vamos ter 3 tipos de articulações, que a gente chama articulações fibrosas, as articulações cartiláginas e as articulações sinoviais, tá bom? Então, nas articulações fibrosas, o que acontece? Também chamado de sinartrose, né? O elemento que se interpõe nesse tipo um elemento que se interpõe, é um tecido conjuntivo fibroso, daí o nome articulação fibrosa, né? É um tecido conjuntivo fibroso, né?
ele se apresenta na sua maior parte no crânio, esse tipo de articulação. O que acontece? A mobilidade nesse tipo de articulação é extremamente reduzida, o que leva mesmo alguns autores a chamá-lo não tanto de movimento, mas que a articulação detém uma certa elasticidade, não talvez movimento. Quais são os exemplos desse tipo de articulação? É o que os autores chamam de sutura e sindesmose. E essa gonfose aqui, na verdade, alguns autores colocam essa gonfose aqui como um tipo de sindesmose. Ok? Nessa sindesmose, vou começar por ela. O que acontece? Você tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo, né? De tal forma que ela pode acarretar a formação de alguns ligamentos, né? É o que a gente vai encontrar nessa articulação tíbio-fibular ou rádio e una. A outra articulação fibrosa é o que a gente conhece como sutura. Elas têm menos tecido conjuntivo, né? E a maneira como essas fibras se encontram é que vai dar origem a maneira como as bordas dos ossos se encontram, né, que vai dar origem, né, aos diferentes tipos, né, que pode ser serrátil, ok? Plana e escamosa, como exemplo aqui. O segundo tipo de articulação é o que a gente chama de articulação cartilágena, ou alguns autores chamam de cartilaginosa, né? Também chamado de sincondrose. Qual é o elemento que se interpõe? Obviamente o elemento que se interpõe aqui não é mais um tecido conjuntivo, mas um tecido com característica de cartilagem. Tá bom? Então tem dois tipos, uma primária, que geralmente está presente ali nos discos epifisários, que são nas partes terminais dos ossos, e as secundárias, né, que são chamadas de sínfises, né? Então, existem dois exemplos clássicos aqui, que são os discos intervertebrais e a sínfise púbica. No terceiro tipo de classificação de articulação, nós temos, em relação à natureza do elemento que se interpõe, nós temos o tipo mais complexo, que é chamado são as articulações sinoviais, também chamado de artrose. Essa aqui é que as articulações permitem maior amplitude de movimento. Então, qual é o elemento que se interpõe? Ora, nem é um elemento de um tecido conjuntivo denso, nem muito menos um elemento de natureza cartilaginosa, mas sim vai ser um elemento, um líquido. Daí esse tipo de articulação permitiu um maior movimento, né? Do mesmo modo, lá como a gente viu para o tipo fibroso, os exemplos elas vão se diferenciar ok? Então nós temos aí alguns exemplos, que são a classificação desse tipo de articulação: plana, celar, trocoide, cotílica, né? Então a gente tem o tipo plana, a articulação carpo e tarso, celar, carpo metacarpiana, trocoide, rádio e una. Então tudo tem a ver com a forma como esses ossos se articulam um com o outro. Vale a pena lembrar aqui, destacar que essa articulação do tipo sinovial é o tipo mais complexo do ponto de vista estrutural. Enquanto lá na articulação do tipo cartilaginosa e fibrosa você tinha ali tecido, ou um tecido conjuntivo em contato com as articulações, ou uma cartilagem, nesse tipo de articulação, a gente queria que vocês olhassem aqui para a figura, que não existe, o que existe
uma estrutura que é chamada, 3 estruturas gostaria que você destacasse aqui. É a cápsula articular, tá bom? A cavidade articular e o líquido sinovial, que são tipo desse tipo de articulação. De novo, a cápsula articular, a cavidade articular, determinada aqui, sendo determinada por essa cápsula articular, e o líquido sinovial, né? Então, essa articulação aqui, percebam que ela tem, elas são mantidas, né? Ela tem esse espaço aqui, né? Diferente lá das articulações do tipo fibrosa e cartilaginosa, tá bom? Então, ela tem essa estrutura mais complexa, as articulações do tipo sinovial. Então, aqui, a gente chega agora no momento mostrando alguns tipos das diferentes suturas, dos diferentes, o que a gente comentou ali, só para mostrar. Então, a gente percebe aqui a sutura do tipo serreata, tá bom? Escamosa, tudo tem a ver com a forma como esses ossos estão se localizando. Você perceba que a serreata tem uma forma ascendente, a escamosa como se fosse uma escama, ok? Articulação do tipo fibrosa. Aqui a gente viu o tipo sutura, não é? E aqui é o outro tipo da sutura que a gente chama de sindesmose, que ela forma como se fosse uma espécie de um ligamento. Você percebe aqui na articulação rádio-ulnar, né? Que isso é uma espécie, forma-se uma espécie de um ligamento, né? Entre essas articulações. Por isso aí o nome sindesmose, né? E também na tíbio-fibular. Então essa aqui, a diferença aqui, né? Tem a formação dessa espécie de ligamento, coisa que nessa aqui não acontece, né? Você percebe uma maior proximidade aqui dos ossos, né, na articulação. Articulação do tipo cartilagem, né? Então eu trouxe aqui os 2 tipos clássicos, essa daqui a sínfise púbica, né? Do osso do quadril com pubis, e aqui os discos intervertebrais também, tá bom? Onde é que elas se localizam. As articulações do tipo sinovial, elas são mais complexas, né? Então você perceba, né? Se a mobilidade exige um deslizamento, né, de superfície óssea, uma superfície óssea sobre a outra, né? Esse movimento não é muito bem conseguido lá com a cartilagem fibrosa ou cartilagínea, né? Então, nesse caso, para garantir uma maior movimentação, a gente tem uma maior mobilidade, o elemento que se interpõe nesse tipo de articulação, como a gente viu, é um líquido, né? Então, como a gente, do mesmo modo das outras classificações que a gente via comentando, dos diferentes tipos, quando a gente chega aqui na classificação sinoviais, é a forma das superfícies articulares que vão dar origem a esses diferentes tipos, tá bom? A forma das diferentes tipos. Então, o que significa essa celar aqui, né? Porque a superfície articular da peça, ela tem a forma de uma célula. Em que sentido? Que ela apresenta uma concavidade no sentido e convexividade na outra. Tá bom? Um segundo tipo aqui que eu destaco é essa aqui que a gente chama de esferoide, né? Essa aqui do osso do quadril com o fêmur. Como é que são as superfícies articulares nesse tipo aqui? Porque elas apresentam superfícies articulares que são como se fossem segmentos de esferas, né? Que se encaixam em um receptáculo, né? Você percebe aqui a cabeça do fêmur, aqui como essa esfera, localizando nesse receptáculo aqui do quadril. Nós temos o sistema articular, ele é acometido por uma série de doenças, né, que vocês
que são bem comuns para a gente, por exemplo, entorses, luxações, bursites, tendinites, né? Hérnia de disco, que é aquela quando você tem aquele disco intervertebral, que ele se desloca, né, e ele podendo comprometer tanto a estrutura de músculo como de nervos que estão ali do lado. Artrite, né, gota, etc. Bem, como síntese desse sistema articular, o que a gente percebe é que a gente tem desses três tipos, fibrosa, cartilaginosa, ou cartilagínea, né, e sinovial, diferentes, elas vão permitir diferentes tipos de movimento, de um tipo de movimento mais limitado, alguns autores consideram sequer como movimento, mas um movimento mais que permite um semi-movimento, uma anfiártrose, e uma com articulação com capacidade de maior movimentação, que seria a sinovial. Então, as nossas referências básicas para essa aula são esses dois livros aqui, Anatomia Humana e Sistêmica. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentada, do Desangelo, e Anatomia Orientada para a Clínica, tá bom? Do Moore e demais autores. Obrigado para vocês.